Sabe que acordar e seu primeiro pensamento se resumir a uma só pessoa? Ou quando tudo que você vê faz lembrá-lo? Quando fica ansiosa em conversar com seu amado? O tempo passa mais rápido quando estamos juntos, e o que eu penso é somente quando estarei ao seu lado. Nunca amei tanto quanto amo assim. Você me faz sentir um ser amado por ti, com carinho e amor, com cuidado e respeito, com confiança e apreço. É assim que vejo seu amor por mim. Você me faz entender quem sou, pois quando estou sem ti, me pergunto para onde vou. Sua presença me satisfaz e sua voz me sustenta. Amo estar ao seu lado, pois sei que sem ti não sou eu igual. Quando conversamos só consigo pensar, mesmo sem querer. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Now I'm talking to Jesus. She got me talking to Jesus. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu comecei esse vídeo recitando um poema que eu fiz para Deus há alguns tempos atrás, alguns meses atrás. E antes de a gente começar o assunto de hoje, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Arielle, eu tenho 18 anos e eu criei esse canal para falar sobre Jesus. Por isso que o nome do canal é Falando sobre Jesus. Muito criativa, eu sei. Bom, gente, como vocês viram na thumbnail, o assunto do vídeo de hoje é como eu comecei a amar a Bíblia. E se resume muito bem, por isso que eu quis recitar o poema que eu fiz para Jesus. Já adianto para os poetas de plantão que eu não sou expert em fazer poemas. Eu só escrevo aquilo que eu sinto. Então, como eu também escrevo minhas reflexões de versículos com a ajuda do Espírito Santo. Mas naquele momento eu queria escrever para Deus o que eu estava sentindo. E, bom, então já adianto que não é um poema profissional. É só um poema de uma pessoa que que quis falar e expressar seu amor para Deus. Eu nunca ouvi ninguém falando a respeito de como começou a amar a Bíblia, como começou a ter um relacionamento sincero com Cristo. E a Bíblia é muito importante porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando a gente fala de amar a Bíblia, a gente também está falando de amar aquilo que Deus fala, amar os mandamentos, aquilo que Ele nos diz para fazermos, aquilo que Ele diz ser correto, e é o correto. Então, quando a gente ama a Bíblia, a gente ama a palavra de Deus. Então, eu vou explicar um pouquinho de como eu comecei a amar a Bíblia, e eu vou sugerir algumas coisas que eu fiz para que você também sinta esse mesmo amor, talvez até escreva um poema para Deus, caso você tenha esse dom, né, de escrita. Então vamos lá. Eu comecei a amar a Bíblia em si nesse ano, em agosto, porque eu decidi fazer um propósito com Deus. Como é que se consiste esse propósito? Vou explicar para vocês. Toda minha família é cristã evangélica e eu sentia muitas das vezes estar meio ausente de Cristo. Eu sempre sou muito ativa, então eu sempre estive em vários grupos na igreja, sempre ajudei da forma com que eu achei ser correto, mas mesmo assim eu sentia que faltava algo de mim, faltava eu me doar mais a Deus. Então eu decidi, eu tava lavando a louça e tal, e aí eu comecei a conversar com Deus, e aí eu percebi o quão eu não me doava de fato a Ele de todo o coração. E aí eu comecei a me emocionar de fato quando eu percebi a imensidão de Deus naquele momento. E aí eu tomei a decisão de começar um propósito. Eu comecei esse propósito visando de fato a presença de Deus. Eu não estava visando receber respostas ou algo do tipo. Não, eu estava visando de fato a presença. Eu queria a presença de Deus perto de mim, eu queria a presença de Deus ao acordar. Eu queria ter a experiência que muita gente fala que teve. Eu tenho costume muito de, não sei vocês, mas provavelmente se você tá vendo esse vídeo é porque você também tem o costume de ver experiências espirituais que outras pessoas têm. E eu também tenho esse hábito. Eu gosto muito, porque isso me edifica. E eu lembro que eu vendo experiências de outras pessoas, e eu comecei a ficar, meu Deus, essas pessoas servem o mesmo Deus. O que elas estão fazendo
e o que eu não estou fazendo para me chegar mais próximo a Ele, para conhecê-lo mais de perto. E aí foi quando eu e minha irmã, nós decidimos fazer um propósito juntas. E eu falava para as pessoas, né, quando me perguntavam, que era um devocional, né? Mas devocional mais pela manhã e tal, não é exigir do que você faça pela manhã, tá? Mas normalmente se faz pela manhã um devocional. Mas no meu caso, era um momento sim de devoção a Deus e a gente dividia em 3 períodos. O primeiro a gente orava, o segundo a gente cantava, eu toco ukulele. Então eu tocava o meu ukulele, ela cantava e nós cantávamos juntos e adorávamos a Deus através do louvor. E depois nós líamos a palavra. E eu senti dizer que no começo, gente, ler a palavra é a parte mais difícil pra mim. Era. Porque por muito tempo eu tentei ler a Bíblia. Eu tive vários momentos assim de querer ler a Bíblia por completo. E eu lembro que no início, né, eu comecei a ler a Bíblia no online. Por quê? Porque é mais rápido. Só que eu me distraía muito com os anúncios e mensagens, notificações que apareciam no celular e acabava destoando o meu pensamento. Então, eu fugia muito e acabava me distraindo muito enquanto eu estava lendo. E em um dos momentos em que eu estava orando, conversando com Deus, Deus me cobrou nesse sentido para ler a palavra dele. E ele deixou bem claro que no meu caso teria que ser física. E eu percebi que fez muita diferença para mim. Porque quando eu comecei a ler a palavra, assim, de início, eu e Eliane, nós começamos a usar em fé. Usar em fé, como assim? Então, quando a gente pegava a Bíblia, a gente fazia uma oração muito sincera e dizia: Pai, nós sabemos que o Senhor tem o poder de todas as coisas, inclusive o poder de falar conosco através só de abrirmos a Bíblia. Pessoal, eu peço desculpas de fato por ter parado aqui, mas é que eu tô com meu celular e, na verdade, o celular da minha irmã e acabou o tempo. E aí eu tive que retirar alguns espaços para conseguir voltar a gravar o vídeo. Mas o que eu tava dizendo é que nós ousamos em fé, de fato. Então, nós começamos a abrir a Bíblia tendo a noção de que o Espírito Santo ele podia nos guiar e falar conosco. Então, como eu disse a vocês, nós fazíamos aquela seguinte oração, né? Pedindo a Deus um direcionamento da palavra dele. E como eu disse no começo, foi muito difícil. Porque até a visão que eu tinha da própria Bíblia era muito distinta do que eu tenho hoje. Porque antes eu via a Bíblia como um mero objeto, um objeto de cristão, sabe? Sabe quando a gente vai pro culto? Ou pra missa, se você for católico? Deixando claro uma coisa. Esse canal, ele é destinado para pessoas que queiram escutar a respeito de Jesus. Então, se você for católico, se você for evangélico, fique à vontade. Essa é uma comunidade que a gente vai falar sobre Jesus, tá bom? Então, continuando. Era como se eu fosse para um culto e eu escutasse o pastor pedindo para eu ler, abrir um versículo e a gente começar a meditar e ele fazer o sermão, e eu escutar e voltar para casa e colocar a minha Bíblia naquele lugar ali, que é o lugar que ela fica. E ela fica assim, mas hoje em dia eu tiro ela todos os dias. A grande diferença é essa. Mas por muito tempo ela ficou lá, jogadinha ali. Óbvio, cuido muito bem da minha Bíblia, né? Sempre passo um paninho, tem que limpar muito bem das suas coisas, cuidar bem das coisas que Deus te dá, né? Ser grato, né? Mas por muito tempo a minha Bíblia ficou naquele lugar, pegando poeira e depois sendo limpa, assim, só pra ir pro culto. Então, pra mim, quando começou, de fato, eu comecei de fato a ler a Bíblia, foi muito estranho. Porque eu não entendia, assim, a própria Bíblia, né? Ela tem muitas figuras de linguagem e muitas metáforas. Era a forma com que Jesus, quando estava entre nós, né? Porque hoje a gente tem o Espírito dele, mas a pessoa de Jesus, quando ele dava seus sermões, ensinava ao povo, ele usava metáforas, ele usava parábolas. E a própria Bíblia, ela tem muito disso. E para mim era muito difícil de entender, de interpretar. Mas depois de um tempo, gente, enquanto eu fui lendo cada dia mais, eu comecei a entender, sabe? Fazia muito sentido com o que eu pedia, com o que eu estava vivendo. Eu abria a Bíblia, eu e minha irmã, nós começávamos a ler e sentimos aquela presença. E a cada dia que passávamos e continuávamos
o nosso propósito, que foi de um mês, gente, exatamente. Nós parávamos um tempo do nosso dia, à noite, e começávamos a fazer esse momento de devoção a Deus, visando a presença. E a cada dia que se passava, a cada dia que insistíamos, a presença era mais real, sabe? Era tão intensa. E foi um dos motivos pelo qual eu escrevi o poema. Foi um momento quase findando o propósito, em que a presença era tão real, que eu lembro que eu estudo no Instituto Federal, e eu tô no último ano, né, do ensino médio, só que lá no Instituto são 4 anos, né, porque tem curso técnico. E quando eu estava em uma aula, eu eu lembro até como fosse hoje, em uma manhã, eu estava assistindo uma aula, e era uma aula de matemática. E aí eu lembro que eu tava anotando e de repente eu comecei a sentir uma presença tão real. E de repente eu comecei a ter aquela vontade, sabe quando você tem um desejo? Talvez no seu caso você goste de dorama ou anime, eu não sei. Mas eu, pelo menos, gostava. Hoje em dia eu não gosto tanto de assistir dorama. Hoje eu não tenho muito tempo pra isso, mas antigamente eu assistia muito dorama com a minha irmã. E aí eu lembro que quando eu tava em um episódio, e aí eu queria muito ver aquele outro. E aí eu precisava, porque não tem como você viver assistindo dorama. Então eu parava de assistir e aí eu voltava a assistir depois num outro momento. Só que enquanto eu não assistisse aquele outro episódio, eu ficava com aquele desejo no coração, aquela vontade de assistir um outro episódio, porque era muito interessante. E começou naquele momento e, né, naquele período do propósito, eu senti essa mesma sensação, só que era com Cristo, que é melhor ainda. Porque eu lembro que, e quando eu me pude perceber que eu estava sentindo aquilo, eu estava desejando ter aquele momento com Deus, eu literalmente não pude não me emocionar, porque era o que eu pedi, foi o que eu pedi, foi o que eu quis quando eu decidi fazer esse propósito com Deus, sabe? De fato, de querer a presença, de querer de fato a presença, sabe? De querer estar perto de Deus, de querer sentir Deus, de querer ter experiências com Deus. Gente, foi muito lindo esse propósito que eu fiz com a minha irmã. E no final eu já estava apaixonada, literalmente. Eu estava apaixonada pela palavra, como eu sou hoje, tipo, uma pessoa que eu amo ler a Bíblia, sabe? Tem, óbvio, a gente, quando lê, tem livros que a gente ama mais, os meus livros favoritos, com toda certeza, eu tenho, né? Esses são os meus livros favoritos, tá, pessoal? Isaías, que fala sobre a salvação e tal, e a ira de Deus, mas é um livro que que eu olho e vejo assim, Deus alertando sempre ao povo. Um dos versículos que eu mais amo sobre Isaías é 1:19, que diz: Se quiseres obedecer-me, comerão do bem deste mundo. Então, eu acho muito lindo esse versículo, e por esse motivo, e por outros versículos também, e capítulos, o livro de Isaías tem meu coração. Livro que eu amo muito é o Novo Testamento, que é Mateus. Eu acho as descrições de Mateus incrível. Então, eu leio muito, amo muito esse livro. Outro livro que eu amo muito também é Salmos. Salmos, sem comparação, né, gente? Salmos, eu amo demais. E até o momento, esses são os meus livros favoritos. Mas eu pretendo muito terminar a Bíblia. E eu acredito que eu vá terminar depois de um tempo. Não porque eu acho que todo cristão deve terminar a Bíblia. Se você tem o intuito de terminar a Bíblia, é porque, todo mundo, né, lê toda a Bíblia, todo cristão devia ler toda a Bíblia. Todo cristão devia ler toda a Bíblia, de fato. Mas não adianta nada você ler a Bíblia só por ler, como se fosse um livro qualquer. A Bíblia é um livro que tem como princípio a palavra de Deus. E você precisa orar, pelo menos, antes de começar a ler, para que o Espírito Santo te conduza na leitura. Então não adianta nada você pegar a Bíblia, começar a ler, folhear, sem entender nada, como era o meu caso no início. Então, gente, esse vídeo foi mais para falar um pouquinho de como eu comecei a amar a Bíblia. E eu comecei a amar a Bíblia porque eu me propus, de fato, a ter a presença de Cristo na minha vida. Então, se você, né, caiu desse vídeo assim, inteiramente não sabe ainda por que começou a ver o vídeo, mas tá até aqui, eu digo a você, né, Deus de fato
e a palavra dele são reais, são coisas reais, sabe? E eu acabei não dizendo, mas no último dia do propósito, Deus falou comigo a respeito do que eu tinha falado com ele. E me falou coisas que eu não vou contar aqui, porque eu acho que são coisas muito pessoais, mas são coisas que eu sou muito grata mesmo, sabe? O que eu queria não era nada. O que eu queria nesse propósito foi só a presença. E eu ganhei muito mais que isso. Eu não tô dizendo com aquela filosofia daquela prosperidade que você tem que buscar Deus para adquirir coisas, porque eu não concordo com essa teologia, com essa filosofia. Eu acredito que nós, como filhos, temos que ser gratos ao Pai. E não precisamos ganhar nada por Ele. A presença dele já nos satisfaz. Tem que nos satisfazer. Porque a presença dele, gente, é tão maravilhosa. A presença de Jesus é tão incrível, sabe? Quando você sente a presença, quando você começa a andar nos caminhos dele, é muito raro, assim, óbvio que existem momentos que são difíceis, a gente entende isso. Mas quando a gente anda com Deus, a gente não quer andar mais em outro caminho, porque ele de fato é a água da vida, sabe? Ele de fato é aquele que mata a nossa sede, é aquele que quando a gente bebe da água dele, quando a gente bebe de Cristo, a gente não consegue querer mais nada, porque ele já é o suficiente. A presença dele é suficiente. Então, eu não sei, esse vídeo eu quis mais falar sobre como eu comecei a amar a Bíblia, e eu vou dar uma dica pra vocês, né, que funcionou comigo, talvez funcione com você. Você quer se chegar mais a Deus. Provavelmente, se você entrou nesse vídeo, é porque você quer também amar a Bíblia. Gente, versículos que falam sobre buscá-lo. Tem um versículo que fala muito bem do que eu tô tentando dizer a vocês, né? Que eu tentei dizer a vocês. Que se encontra em 2 Crônicas 15 e 2, que diz assim: Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escute-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Gente, esse versículo é exatamente aquilo que eu, com a minha experiência, pude provar de fato. Quanto mais nós buscamos a Deus e mostramos a Ele o quanto queremos estar próximos dele, mais Ele estará próximo a nós. Esse vídeo é só para falar um pouquinho da minha experiência, do quanto eu aprendi a amar Jesus só por passar somente 1 horinha, às vezes até 30 minutos do meu dia para buscá-lo, com esse intuito, só de sentir a presença dele. E quanto isso fez diferença na minha vida e até na intimidade hoje que eu tenho com Cristo. Então, se você quiser ter uma intimidade com Deus, busque Ele, tá? Independente se você vai fazer o que eu fiz, né? E dividir o seu tempo em 3 períodos. Mas é que pra mim, que sou uma pessoa extremamente organizada, era melhor, sabe? Era melhor de me organizar. Mas se você quiser só louvar, louve. Se você quiser só cantar, cante. Se você só quiser orar, ore. Mas ore com todo o coração. Se você quiser ler a Bíblia, ore também pedindo discernimento ao Espírito Santo e leia a Bíblia. Só que sempre na sua vida tem como consciência a presença dele, a presença de Deus. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis transmitir com esse vídeo. E esse é o primeiro vídeo do canal, então se vocês quiserem me ajudar, eu sugiro que vocês deixem um like, se inscrevam, compartilhem o canal com outras pessoas. E também comentem caso queiram nesse vídeo. Então é isso, pessoal. Saibam que nesse canal eu vou falar só de Jesus, tá? Então esperem vida pessoal. Talvez eu até solte algumas coisas como eu soltei nesse vídeo. Mas o intuito é falar sobre Jesus e aquilo que o Espírito Santo diz ao meu coração. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!